Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você que vem toda quarta-feira aqui às 7 da noite para ouvir, para falar, para estudar a comunicação pessoal, você é sempre muito bem-vindo nesse espaço. Esse espaço existe para você, para que você possa aprender mais sobre comunicação e eu também, porque é uma troca incrível, tudo sempre quando a gente está aqui às quartas-feiras, e eu quero te agradecer por esse interesse, por essa audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica lá no botão de inscrever, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos e também, se você achar que valeu a pena me ouvir nesse tempo que a gente vai ficar aqui, clica também no botão curtir. Na semana passada, acho que pela primeira vez eu pedi isso para vocês e gerou várias curtidas, isso é muito bom, porque o algoritmo olha e percebe, nossa, tem gente interessada nesse vídeo, deixa eu chamar mais gente para cá. E quanto mais pessoas se interessarem pelo tema comunicação pessoal, eu acredito que mais chances nós temos de ter uma sociedade melhor, não é mesmo? Porque a comunicação é relacionamento. E quanto mais nós nos conhecermos para nos comunicar melhor, mais facilidade nós teremos de nos relacionar. E assim, as crises interpessoais podem diminuir, os conflitos, até as mortes, não é? Porque muitas pessoas chegam no radicalismo de eliminar a outra pessoa porque ela não pensa como a pessoa que fez essa ação. Portanto, é muito importante que a gente se debruce sobre esse tema, porque nós vamos precisar da comunicação para sempre. Nós usamos a comunicação desde sempre, desde o início, desde o primeiro choro, não é? Quando saímos da barriga da nossa mãe, e vamos precisar dela o tempo inteiro. Então, é um grande prazer ter vocês aqui para a gente falar sobre comunicação. O nosso assunto de hoje tem relação com o áudio que eu distribuí na segunda-feira, um áudio que eu distribuo gratuitamente pelas listas de transmissão do WhatsApp. Se você está aqui agora e nunca ouviu falar nesse áudio, você está convidado a receber também. Se você quiser, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo. Lá tem o link que você pode acessar para me pedir pelo WhatsApp para receber esse áudio. Toda segunda-feira eu disparo para todas as listas e as pessoas podem ouvir uma reflexão no início da semana para ajudar a processar todo esse conhecimento a respeito da comunicação pessoal. O que a gente fala aqui não tem a ver especificamente com oratória, tá? Oratória é um termo muito comum, muito mais conhecido do que comunicação pessoal. Normalmente as pessoas falam, quero fazer um curso de oratória, ou já fiz um curso de oratória, e raramente elas falam, quero fazer um curso de comunicação pessoal. Por que eu defino como esse termo o mais coerente com a minha oferta, com o que eu entrego? Porque a comunicação pessoal, na minha visão, é um grande guarda-chuva. A oratória está embaixo desse guarda-chuva, entre outras questões. Comunicação pessoal é muito mais abrangente. Eu não aprendo só a me comunicar bem numa palestra, numa apresentação ou numa reunião. Eu aprendo a me comunicar na vida. E não adianta a gente estar preparado para se comunicar numa apresentação e no dia a dia a gente não saber lidar com as pessoas, não saber controlar as emoções, não saber ter uma posição interessante diante de qualquer pessoa em qualquer situação. Por isso a comunicação pessoal abarca tudo isso e é dentro desse grande tema que eu falo cada quarta-feira sobre um pequeno tema. E nos áudios da segunda-feira também. E nos posts do Instagram também. Enfim, tem vários espaços para a gente interagir e trocar ideias, tá certo? Vamos então falar hoje sobre os introvertidos e os extrovertidos, que foi tema também do áudio da segunda-feira. Se você não recebeu, me peça que eu te envio novamente, caso você, por acaso, não tenha recebido, ou se você nem está na lista, peça para entrar, porque, modéstia à parte, vale a pena. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois perfis? É muito interessante que a gente entenda e conheça as características de cada um dos perfis, não só para que isso nos beneficie, ou seja, eu me encontro, eu me percebo uma coisa, ou tendo a ser mais extrovertida, ou tendo a ser mais introvertida, mas também consigo entender melhor as pessoas. Lembra, comunicação é feita para o outro. Se eu não percebo o outro, se eu não entendo o outro, ou não faço o mínimo esforço para isso, provavelmente eu não vou estar me comunicando com ele. Então é importante que eu entenda quem é a pessoa
com a qual eu interajo? Será que ela é mais introspectiva, mais extrovertida? Como é que eu faço para lidar melhor com ela, conhecendo as características que ela tem? Certo? E para começar, vamos aqui entender que o perfil do extrovertido e o perfil do introvertido é só um perfil, não é um rótulo, tá? Não é uma determinação, uma regra que a pessoa segue imutável, que ela vai sempre ser assim. Não. Na verdade, eu acredito que não exista ninguém que seja 100% extrovertido ou 100% introvertido. Nós temos uma mescla das características dos dois. Aliás, quem falou isso não fui eu, já vou contar para você quem falou isso, que é uma pessoa de muito renome e que, portanto, a gente pode confiar, porque é uma pessoa que se debruçou muito nos estudos da psicologia e das pessoas, e sobre as pessoas. Como não é um rótulo, nós vamos apenas conhecer características que nos ajudam a entender melhor, não só a nós, como as pessoas, tá? Mas não perceba isso como algo imutável, como um rótulo que se colocou na testa da pessoa e não vai mais sair. E antes de definir, eu trouxe aqui uma tabela para a gente estudar, eu quero só passar rapidinho com você sobre o significado desses termos, extrovertido e introvertido. Bom, isso vem do latim, como quase todas as palavras, e o extrovertido, estro quer dizer para fora, intro para dentro, e o vertido vem de vertere, que significa voltar ou virar-se. Então, voltar-se para fora e voltar-se para dentro, tá? Faz todo sentido, né? A pessoa extrovertida é voltada mais para fora, e a introvertida, como a própria palavra diz, é para dentro. Vamos aprofundar um pouquinho essas características. Por causa disso, então, o extrovertido tem esse comportamento mais ativo, proativo. É uma pessoa que não precisa muito ser comandada, ela age por si só, normalmente, não é? E veja, eu sempre vou usar aqui palavras normalmente, talvez, a maioria das pessoas, geralmente, porque não é algo completo. Se você disser assim, eu me considero introvertido, e quando você terminar de perceber as características que eu vou expor aqui, talvez algumas delas você não se sinta. E mesma coisa com os extrovertidos, porque não é algo 100%, são apenas características, certo? E ao contrário, os introvertidos têm um comportamento mais introspectivo. Bom, entendemos então o significado das palavras. E os extrovertidos gostam do grupo. É o tal do 1 milhão de amigos. São pessoas que gostam da galera, gostam de estar com as pessoas. Tem esse comportamento mais expansivo, mais desenvolto, mais para fora mesmo. E os introvertidos gostam muito de ficar sozinhos, reflexivos, com eles mesmos, muitas vezes num canto. Lembra de um colega numa reunião, ou você mesmo, talvez, não sei, você que está aí me assistindo, se consegue já se identificar, se já encontrou uma forma de se denominar nesse sentido, né? Não significa que você vai ser introvertido em todas as situações ou que você vai ser extrovertido em todas as situações. Depende muito do momento, das pessoas com as quais você interage, do seu nível de humor mesmo, né? De estado de espírito, para exercer uma característica ou outra. Os extrovertidos, normalmente ou geralmente, falam sem pensar, porque falam muito, gostam de falar. E está mais arriscado a falar coisas que não deveria falar. Enquanto que os introvertidos pensam muito para falar, são mais quietos. Quando abrem a boca, é para falar alguma coisa que realmente se aproveita. Os extrovertidos gostam de jogar conversa fora, gostam de falar com estranhos, gostam de falar sem um assunto pré-determinado, sem motivo para falar, apenas gostam de conversar. Nesse aspecto, eu me identifico muito com os extrovertidos. Mas tem muitos aspectos também que eu sou introvertida. E você? Eu mesclo muito. Lendo essa tabela, eu sou isso. Não, mas eu também sou aquilo. Não, mas eu também sou aquilo. Porque depende do momento, depende do dia, depende da situação. Certo? Os extrovertidos têm relações superficiais. Não significa que eles não tenham nenhuma relação mais profunda. Tá? Não significa. Mas o mais comum é que o extrovertido tenha muitos amigos. E, portanto, quando uma pessoa tem muitos amigos, é aquela pessoa super popular,
ela não tem uma amizade profunda com cada um dos amigos, não é? Ela conhece muita gente. Provavelmente ela tem alguns amigos mais próximos. No caso dos introvertidos, ele não tem essa galera, ele gosta mesmo de relações mais profundas com poucas pessoas. Ele se liga mais às pessoas e propõe e está aberto a essa profundidade. Do lado dos extrovertidos, eles, por tudo isso, parecem mais atraentes, porque eles se expõem mais, são mais transparentes, e isso acaba passando até mais confiança, porque a gente entende quem está ali na nossa frente. A gente percebe quem é a pessoa, ela é muito clara, ela é muito. Ela se entrega, fica fácil entender. Já os introvertidos acabam gerando um pouco de desconfiança, porque você raramente sabe o que eles estão pensando, sentindo, então você não consegue medir se dá para confiar ou não dá para confiar. Tá? Pensa aí se isso tem a ver com você. No lado dos extrovertidos, eles se expõem mais facilmente a crises. Adivinha por quê? Porque gostam de falar mais que a boca, né? Então acabam se arriscando mais. Isso gera a possibilidade de cometer uma gafe. Por isso que eu sempre falo aqui, você que me acompanha já deve ter ouvido essa fala minha, que nós nos comunicamos melhor a partir do momento que nos tornamos pessoas melhores. E se nós nos dedicamos a nos tornar pessoas melhores, provavelmente a gente vai eliminar o preconceito ou minimizar, não é? Reduzir, refletir sobre isso, no mínimo refletir sobre isso. Entender que não faz sentido, que são crenças que nós aprendemos, absorvemos, mas elas não são válidas e elas podem ser ressignificadas. E com isso, sem esse pensamento preconceituoso, julgador, você também elimina o risco de cometer gafe. A gafe é isso. A gafe é a manifestação daquilo que você acredita. E não adianta falar, foi maneira de falar, eu não penso assim. Bom, então se você não pensa assim, não deveria falar assim. A gente fala o que a gente pensa e sente. A fala, a comunicação, é o resultado daquilo que a gente é. Se eu penso de uma forma preconceituosa, a minha fala vai ser preconceituosa. E não tem essa de, foi brincadeira. Não tem brincadeira. Ofensa não é brincadeira. E ofensa não é mimimi. É importante que o respeito às pessoas esteja em primeiro lugar. Quando a gente percebe que respeita o outro de verdade, genuinamente, quando a gente percebe que se respeita, quando eu me respeito, me considero, me amo, tenho atenção comigo, eu posso agir da mesma maneira com o outro. Se eu estou falhando com o outro, eu preciso olhar para mim para entender o que está faltando nesse roteiro, nesse processo de desenvolvimento, para eu me amar mais, e aí sim eu vou poder tratar os outros com mais respeito. Né? Nós somos só reflexo daquilo que nós pensamos e sentimos. As nossas ações serão resultado disso. E no caso dos introvertidos, eles são menos propensos a crises, porque se eles pensam mais para falar, se por acaso vem aquele pensamento, por exemplo, preconceituoso, já que eu citei isso, essa pessoa vai pensar duas vezes e vai dizer, não vale a pena colocar isso para fora da minha boca. Não vou falar. E essa característica, o extrovertido também pode ter. Não é porque ele é extrovertido que ele tem que falar mais que a boca. Ele pode, deve, em alguns momentos, ouvir mais do que falar. Como é que eu faço para medir isso, para colocar isso na balança e falar, esse é o momento de ouvir mais? Lembra? Se percebendo. Quem lembra disso? Se percebendo, estando acordado, estando no agora, consciente, eu percebo, esse é o momento de falar ou de ouvir. Eu posso aprender mais, ficando mais quieto e ouvindo mais, ou nesse momento eu estou sendo convidada a contribuir, então eu vou falar mais. Depende muito da dinâmica. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo aqui, eu estou falando mais do que vocês, não é? Porque é uma apresentação pela internet que não tem a interação direta com vocês. Aliás, pessoal, preciso te contar que essa live é gravada. Eu não estou aqui. E não podia deixar de estar mesmo gravada, porque é o nosso compromisso semanal. Eu deixei esse material pronto por conta de um compromisso pessoal, mas estou com vocês em pensamento e espero que você continue até o final, interagindo com os colegas e assimilando aqui esse conteúdo que eu preparei para nós. Tá bom?
E a gente está de volta ao vivo na quarta-feira que vem. Vamos seguir, então, nas características dos dois? Os extrovertidos se sentem mais confortáveis tomando decisões impulsivas. Eu vou te dar um exemplo assim bem simples e bem corriqueiro. Alguém chega para um extrovertido e fala assim: "Vamos amanhã no show do fulano de tal?" Quer dizer, não foi um plano antecipado, foi uma coisa de última hora. "Vamos amanhã?" E a pessoa fala: "Vamos embora, vamos comprar ingresso." Já está lá na bilheteria, né? Se ele gosta muito daquele cantor, daquele artista, ele já está lá na frente. Ele não quer perder. O introvertido, ele vai pensar muito para tomar essa decisão. E se ela vier, especialmente se ela vier de sopetão, assim, de surpresa, ele vai se sentir pressionado. Vai falar: "Puxa, mas você me avisou agora." "Sim, mas o show é amanhã." "Não, mas agora tem que pensar." "Não, não dá tempo de pensar, tem poucos ingressos ainda disponíveis." E a pessoa vai lá: "Não, eu preciso avaliar." Bom, se demorar muito, acabaram os ingressos, entende? Mas a pessoa não se sente confortável tomando a decisão dessa forma. Perceba que o extrovertido, que já tomou a decisão, que para ele tudo bem se a decisão aconteceu de última hora, se ele continua convidando e pressionando e querendo uma resposta, ele vai deixar o introvertido cada vez mais desconfortável. Isso pode criar uma animosidade na relação. Perceba isso. E muitas vezes nós tendemos a querer do outro o mesmo comportamento que nós temos. Então, se eu decidir rapidamente, se eu fiquei sabendo agora e não quero perder essa oportunidade, vou tomar a decisão de comprar o ingresso, eu vou. Tá tudo bem, não tem problema. Agora, o outro é o outro. Eu não posso esperar que ele tenha essa mesma rapidez de raciocínio, de decisão, ou até de vontade de ir como eu estou com vontade de ir, certo? Por isso que é importante conhecer o outro para respeitá-lo mais, para entender o momento dele. E aí você pode dizer: "Bom, tudo bem, eu entendo que eu estou te fazendo esse convite de última hora, mas realmente tem poucos ingressos, eu já olhei no site, os ingressos estão acabando. Vamos fazer assim, eu vou comprar o meu. Se você decidir depois, você compra o seu. Só que provavelmente a gente nem vai sentar próximo porque existe esse risco, não é? Se você compra em momentos diferentes, você não vai sentar perto do amigo, tá? Mas você dá liberdade para a pessoa. E muitas vezes, quantas vezes eu já vi isso acontecer? A pessoa que se sente pressionada acaba tomando a decisão por pressão e depois agradece. Porque fala: "Nossa, ainda bem que você insistiu, porque, como quem diz, se eu fosse levar o tempo que eu normalmente demoro para tomar a decisão de comprar, eu teria perdido. E eu teria perdido esse show maravilhoso. Então, ainda bem que você pressionou." Mas esse é um tema leve, escolher ir a um show. Mas e se for um assunto mais radical? Uma decisão muito mais forte, mais importante, mais densa, certo? Então é importante conhecer o perfil dos dois. Os extrovertidos, então, são proativos, têm esse impulso para a ação, eles se lançam, é para fora mesmo, né? É se jogando, tem ousadia, tem muita coragem, tem essa falta de constrangimento para se mostrar, para aparecer, é muito do extrovertido. Mas veja, não precisa ser um mega radical extrovertido. Pode ser um extrovertido mais ou menos, ou em algumas situações só e não em todas, né? Assim como o introvertido. Nesse caso, eles são mais hesitantes, como o exemplo que eu contei da compra do ingresso para o show. Ele é mais hesitante, se ele pensa muito, ele acaba não fazendo. Por isso que, às vezes, dá certo fazer essa pressão para ele agir, mas às vezes não dá certo, porque ele fica tão incomodado, ele dentro dele fica ali se cobrando, porque a dinâmica dele é outra. Ele precisa pensar, avaliar todas as variáveis, entender se vai, se não vai, quais os benefícios, os prejuízos, tal. E às vezes tem decisão que não dá tempo de pensar tudo isso. Então, esse é o contra, né? Entre prós e contras, é o contra que o introvertido acaba vivenciando, porque ele se sente acuado quando tem que tomar uma decisão muito rápida. Os extrovertidos expressam as emoções com mais facilidade, tanto verbalmente quanto não verbalmente. É aquela pessoa que faz caras e bocas, você sabe o que ela está sentindo, se ela está gostando ou se ela não está gostando, dependendo da forma como ela se manifestou corporalmente. Ela verbaliza também o que sente, e os introvertidos não. E fica lá, calado, num canto, com aquela cara de ué. Se você pergunta, muitas vezes a pessoa fala, tá tudo bem, mas não está.
porque ele está processando as emoções dentro dele, está tentando entender, e esse é um outro ponto não tão agradável desse perfil introvertido, porque muitas vezes a pessoa guarda as emoções, guarda mágoa, guarda tristeza, descontentamento, e não diz, não se posiciona. Não diz, por exemplo, olha, não me senti bem com o que você falou para mim, isso pegou muito duro para mim, eu não gostei, eu gostaria que você repensasse, eu queria que você soubesse que eu não gostei. É muito importante dizer isso, não é? Tá vendo? Eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro. Você foi um canalha por ter falado assim comigo. Eu não estou dizendo isso. Isso é forte. Aí você vai dizer, mais forte do que o que a pessoa disse? Não sei, né? Porque não é guerra. A ideia não é ter uma guerra. Então eu também não vou atirar. Não é porque eu recebi um tiro que eu vou dar outro. Então eu preciso falar de mim. Como é que eu me senti quando você falou todos esses impropérios para mim? Eu não me senti bem. Se a pessoa tiver o mínimo de empatia por você, ela vai se compadecer, ela vai entender que errou, ela vai te pedir desculpas, não é? Isso vale muito, esse tipo de comportamento, de atitude, vale muito quando você quer preservar a relação, quando você faz questão de ter aquele relacionamento. Se é uma pessoa na rua, por exemplo, que te xingou, porque viu você com a camisa de um time que é o time concorrente dele, não vale a pena, não é? Não vale nem a pena falar nada. Para que vai falar alguma coisa? Para começar uma discussão? Essa pessoa já está de cabeça quente, ela não perde nada de te agredir, por te agredir, porque ela não te conhece, ela faz aquilo por uma falha interna dela, de não lidar com a frustração, de não entender que as pessoas pensam diferente dela. Então, é melhor nem dar café com bolacha para essa pessoa, deixa ela embora, né? Que ela passe longe de você para não ter mais problemas. Mais uma característica dos extrovertidos, eles têm facilidade com a expressão oral, então eles têm facilidade para falar, já os introvertidos têm facilidade mais para escrever. Sabe aquelas pessoas do diário, que gostam de fazer um diário, ou escrevem textões na internet? Muitas vezes elas não gravariam um vídeo para falar aquilo que elas pensam, mas elas escrevem um texto. E tá tudo bem, não é? São estilos diferentes de comunicação. Eles servem para todos os momentos? Não, assim como os extrovertidos também não é todo momento que a pessoa vai ter espaço, permissão para falar o quanto ela quiser. Não é em todas as situações. Por isso que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Mais uma característica dos extrovertidos, olha que interessante, o interesse dele está sempre no outro, por isso que ele é rodeado de pessoas, por isso que ele é falante, por isso que ele é expansivo, desinibido, porque ninguém é assim sem o outro, né? O extrovertido precisa de plateia, ele precisa de gente perto dele, ele gosta desse contato. O introvertido é o contrário, o interesse é nele mesmo. Guarda essa informação que a gente já vai falar sobre isso um pouco mais profundamente, tá? O interesse dele é nele mesmo. Olha que interessante. O extrovertido se diverte quando se expõe em público. Dá risada, tira sarro dele mesmo quando erra, se esquece alguma coisa que ia falar, ele pede ajuda para os universitários. O introvertido sofre para se expor. Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto que a gente chega sempre. Esse é sempre o nosso destino nessas nossas conversas semanais. O sofrimento de quem se expõe em público, de quem fala em público, que está tão relacionado com o que se passa internamente. A gente viu aqui nessas características questões que são referentes à forma de se expressar, e questões referentes ao interno, que impactam internamente a pessoa que é introvertida no caso, né? E o extrovertido também, porque ele pode ter questões a resolver. Isso não quer dizer que o extrovertido é mega resolvido, é o cara ou a cara, e o introvertido está errado. Não, de jeito nenhum, não tem nada de errado com você, independente da escolha que você fez. Se você fez a escolha da coluna da esquerda ou da coluna da direita, dos introvertidos, não importa, não tem nada de errado. São apenas características. Se você quiser ler mais sobre características desses dois perfis, no meu site eu fiz um artigo que fala sobre isso e eu coloquei o link aqui na descrição depois dessa live, você pode seguir para lá para ler com um pouco mais de atenção, tá? Tem algumas características que eu não trouxe para cá, porque são 19, mas tem um texto mais completo. E você pode também ver um material
que está no meu canal do YouTube. Quer ver? Eu vou até te mostrar como localizar. Vou compartilhar aqui a tela com você. Eu sei que você está no canal agora, né? Mas depois que a gente terminar a live, só para você entender, olha, quando você entrar aqui na página principal do meu canal, se você ainda não se inscreveu, lembra de clicar lá no botão de inscrever-se. Aí você vai descendo. Aqui tem a série das nossas lives semanais, tá? Uma observação que eu quero fazer para você já faz tempo, que sempre eu falo, a live está no canal, e às vezes alguém vem me perguntar, eu não achei a live no canal. Vou te contar por quê, olha. Você está vendo aqui que só tem 12 lives aqui? Porque na capa, o YouTube só permite que 12 se apresentem aqui. E nós estamos na 23. Então, como é que você vai ver as anteriores? Você vem aqui, olha, em vídeos. E aí você vai ver todas, olha. A 22 foi a semana passada, 21, e aí tem todas aqui, desde o começo. O arquivo está todo aqui. Depois já começam outros arquivos, tá? Mas só para você saber, se você não sabia, que é assim que você vai encontrar todo o material, porque eu realmente publico, eu deixo aberto para quem quiser ver ou rever. Depois tem aqui minhas entrevistas, tem 2 podcasts muito legais, se você nunca ouviu, que eu produzi, Medo do Julgamento e Empatia, super vale a pena ouvir, tá? Sem modéstia nenhuma. Alguns áudios da CBN Curitiba, que eu falo toda semana, e aqui tem vários vídeos sobre comunicação também. Você vai nessa setinha, e aqui tem o Você é extrovertido ou introvertido? Esse vídeo aqui é sobre esse tema também. Você pode depois assistir, tem só 7 minutos e meio, tá certo? Assim, a gente fez um tour no meu canal para você entender um pouquinho do que se passa lá, tá? Vamos voltar aqui na nossa apresentação sobre os introvertidos. Para seguir, eu quero contar para vocês que quem falou que os introvertidos e os extrovertidos estão dentro da gente foi o Carl Jung. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nele, foi psiquiatra, psicoterapeuta suíço, e que foi um grande estudioso da psicologia que nos traz tantos ensinamentos. Ele disse que todos nós temos um pouco de um e um pouco de outro. E não é verdade? Você não concorda com isso? Eu super concordo. Eu me encontro nas 2 categorias. Uma fase da minha vida eu fui muito mais introvertida, já contei isso diversas vezes, quando eu era adolescente, no começo da juventude, depois eu me soltei mais. Mas mesmo hoje, em alguns momentos eu me sinto mais introspectiva. Mas perceba, analise quando você sentir que está sendo uma coisa ou outra, o quanto você quer ser daquele jeito. Pega a régua mental de 0 a 10 e pensa. Eu estou me sentindo introvertida no 5, por exemplo. De 0 a 10 eu estou no 5. Mas espera aí, eu estou numa reunião de negócios. Eu vim aqui para fazer networking. Não vai ser legal se eu ficar no 5. Eu preciso aumentar um pouquinho essa intensidade. E eu preciso me tornar um pouquinho mais extrovertida aqui para aproveitar esse momento. De repente, você fez uma viagem para participar de um evento. Você fez um investimento. E aí você não vai aproveitar e falar com as pessoas, não é? E fazer sua propaganda. Você percebe? É importante que a gente possa, a gente mesmo, fazer esse controle. Agora, por exemplo, estou me sentindo mais introvertida, hoje é um dia que eu estou de folga, por exemplo, estou querendo ler um livro, ficar em casa quietinha, não tem problema nenhum. Não é porque eu sou extrovertida que nesse momento eu não posso ficar mais introvertida. Isso não quer dizer triste, em depressão ou qualquer coisa assim. Quer dizer apenas aquele momento só seu. O extrovertido também tem que ter uma energia ligada no 220 para ser extrovertido o tempo inteiro, né? Porque em alguns momentos ele também deve dar uma parada e ficar um pouco mais quieto. Dependendo da idade, a pessoa é mais ativa, os muito jovens, né, gostam muito de sair, de balada e tal. E quando a gente vai ficando mais velho também, eu acho que a gente vai ficando um pouco mais consciencioso, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo. Mas é uma característica de cada um também, né? Não é porque está ficando mais velho que vai ser assim. Cada um é cada um, e lembra, não tem nada de errado com você, tá bom? Combinado? Vamos lá, a busca é o equilíbrio. Por isso que, quando eu falo da régua, eu falo do equilíbrio. Quando eu faço essa ideia de uma régua de 0 a 10 para você encontrar o ponto bom para você, eu estou te sugerindo, busque o equilíbrio. Com o equilíbrio, você controla o seu emocional.
Com o controle do emocional, você se comunica com mais autoconfiança. Você reforça a sua autoconfiança e se comunica melhor, não é? Você interage melhor com as pessoas, você se conecta melhor com as pessoas. O segredo está aí. Não tem mágica, mas o segredo é esse. Vamos pegar algumas características que a gente acabou de ver para estudar uma coisinha aqui, olha, um detalhezinho. No caso do extrovertido, então a gente viu que ele é proativo, expressa muito as emoções, fala sem pensar, se mostra, o interesse está no outro. Olha a setinha saindo dele para o outro. Agora, no caso do introvertido, ele é mais introspectivo, não se expressa emocionalmente, pensa muito para falar, evita se mostrar, o interesse está em si mesmo. Olha que paradoxo esse. Não é? É um paradoxo. Ele se interessa muito por si mesmo, mas não só. Porque ele acaba sofrendo e não se divertindo como extrovertido. E por que ele sofre? Porque ele tem medo do julgamento, vergonha, essa sensação de que eu não sou bom o suficiente, inteligente o suficiente, legal o suficiente, e uma necessidade incrível de agradar o outro. Tudo isso, que parece que está voltado para o outro, né? Eu tenho necessidade de agradar o outro. Eu acho que eu não sou bom o suficiente aos olhos do outro. Eu tenho vergonha em relação ao outro. E eu tenho medo que o outro me julgue. Mas não é o outro. Eu estou muito preocupada comigo se eu penso assim. Se eu relaxar mais comigo, se eu entender quem eu sou, reconhecer minhas habilidades, entender que eu estou em desenvolvimento, assim como todas as pessoas do mundo, todas, sem exceção, então eu me permito. E eu ouso, como faz o extrovertido. Eu ouso me mostrar, eu arrisco, eu lanço uma ideia, eu contribuo. Porque a minha ideia pode não ser a melhor, eu posso ter dúvidas se a minha ideia vai ser a melhor. Mas e se eu der a ideia e alguém aproveitar a minha ideia como inspiração para fazer algo até melhor do que a minha ideia? Eu vou ter feito algo incrível. Mas se eu não falar, porque eu acho que eu não vou ser aprovada, eu posso não permitir que o outro se satisfaça ou se beneficie com a minha ideia, né? A comunicação é sempre para o outro. Comunicação é doação. Veja essa figura aí. Alguém, né, um homem, está se expondo para um grupo de pessoas. Então, estou doando o meu conhecimento, o que eu penso. Você pode aproveitar alguma coisa do que eu penso. Não significa que é absolutamente certo, mas é aquilo que eu penso. Então, numa troca de ideias, a gente pode se beneficiar, os dois, não é? Por isso que é troca, os dois se beneficiam. Nem que seja para você ouvir o que a pessoa tem a dizer e pensar assim, eu não concordo com isso. Mas tá bom, serviu de um referencial para você. Serviu para você aprender o outro ponto de vista. Você já viu na página 2, se não me engano, ou 3, acho que é 3, da Folha de São Paulo, tem ali um espaço para opiniões controversas. A opinião de alguém, por exemplo, um tema bem polêmico, alguém que concorda com o aborto, escreve um artigo defendendo as suas ideias. E alguém que discorda, a mesma coisa, escreve um artigo expondo o que pensa a respeito disso. Não, ninguém está dizendo quem é o certo ali, o espaço é até igual em termos de tamanho, é um espaço igual para não ter nenhuma ideia de que alguém teve preferência, de que o jornal está beneficiando alguém com a sua ideia, não. O espaço é igual, idêntico, tamanho. Cada um vai escrever o que acha. E você, leitor, vai ler as duas. O ideal seria isso, não é? Para a gente exercitar a sair da bolha, também ouvir ou ler aquilo que a gente não acredita. Para que você possa ter um referencial e poder pensar de outra maneira. Ou não, ou continuar fixo na sua ideia. Mas o interessante é que a gente possa ter outras informações para que isso nos capacite a pensar de uma maneira talvez mais adequada com o desenvolvimento da sociedade, talvez mais empática, enfim, dependendo do contexto. Tá? Então, é muito interessante esse exercício de sair da bolha, porque a gente se acomoda muito só entre aqueles que pensam igual a nós, e isso não nos permite avançar, não nos permite nos desenvolver. Então, não deixe de aproveitar essas oportunidades no seu dia, porque faz muito bem. Eu sei que não é super desafio, mas faz muito bem. Sabe uma dica que eu até ouvi e passei a fazer depois que eu ouvi do Fábio Porchat, aquele humorista,
Ele disse uma vez no perfil do Instagram dele que ele também aprendeu isso com alguém, eu não lembro se ele cita a pessoa, mas ele disse que aprendeu isso com alguém, de seguir pessoas nas redes sociais que pensam diferente dele, para que ele pudesse ter acesso a essas falas, né, já que ele escolheu seguir essas pessoas, e assim começar a enxergar sob os olhos daquelas pessoas. Isso é muito interessante. Eu comecei a fazer também, de propósito, porque se a gente não fizer de propósito, não mudar um hábito, a gente continua fazendo a mesma coisa. E a gente não sai da nossa zona de conforto e não sai da nossa bolha. E isso nos ajuda a crescer, né? Não significa que você é volúvel, que você vai mudar de ideia, já que hoje você defendia o A e amanhã você vai defender o B, não é isso. É apenas para você conhecer o diferente. Senão, você vai passar o resto da vida comendo arroz, feijão, bife, batata, quer dizer, se comer o bife, né, porque hoje em dia está até difícil, e não vai experimentar outras comidas, porque você acha que as outras comidas são ruins. De repente, você está perdendo sabores maravilhosos porque se recusa a comer outras comidas. Isso só para fazer um paralelo com ideias, certo? Se você não se comunica para o outro, você está, olha, se comunicando só para você. Não é nem com você, é só para você. Então, nesse caso, você está falando sozinho. Você não está se comunicando. Isso não é comunicação. A não ser que seja a intracomunicação, em que você se comunica realmente com você, mas quando você está no momento de reflexão, quando você está ali falando com seus botões e elaborando as suas questões, não é? Claro que é muito válido isso. E eu sei que vocês fazem. Mas eu estou me referindo ao momento de exposição em que o comunicador, entre aspas, não se preocupa com o outro e só está ali para falar, sem entender o que as pessoas do outro lado estão pensando, estão querendo, as expectativas delas, os desejos, as dores delas. Não é? Por isso que é sempre importante a gente lembrar a tal da teoria da comunicação. O emissor envia uma mensagem para o receptor, que envia de volta, por exemplo, uma pergunta, uma dúvida, e assim existe a troca e a comunicação acontece. Senão, a gente vai falar só para nós, sozinhos, sem ter a interação verdadeira com o outro. Por isso que é comunicação pessoal, né? A comunicação interpessoal, pessoal e interpessoal. Não é só falar, é se relacionar, é entender com quem e para quem você está falando, não apenas o que você está falando. É entender qual vai ser o resultado dessa comunicação, de que forma você pode contribuir com essa comunicação ou com essa relação. Porque é muito gostoso, depois que a gente interage com alguém, e que você tem a troca de ideias, de informações, e você sente que ganhou. Você sai alimentado, né? Parece às vezes que você não precisa nem se alimentar mesmo, em termos de alimentos, porque você está preenchido. Nossa, foi tão bom, aprendi tanto, foi tão gostoso, foi tão bacana ter tido essa troca. E para isso é importante que a gente esteja aberto. Muitas vezes o introspectivo se fecha para as situações, com medo de se magoar, de não ser validado, de não ser acreditado, de não ser aprovado, ele se fecha e deixa de viver situações positivas que poderiam trazer muitos resultados para eles, tanto na vida pessoal quanto profissional. Se você se identifica como introspectivo, minha sugestão é que você passe a se desenvolver. Mas antes de qualquer coisa, entenda se você está tendo mais benefícios do que prejuízos, ou mais prejuízos do que benefícios, sendo do jeito que você é. Porque não tem nada errado ser introspectivo. Mas se essa introspecção está te deixando chateado ou chateada, se você percebe que perde oportunidades de crescer na carreira, que perde a socialização com as pessoas, talvez você esteja se prejudicando por ter esse comportamento introspectivo tão acentuado. Então, talvez seja interessante tomar algumas atitudes diferentes daquela que você tem tomado para tentar resultados diferentes. Que tal? Não é? Assim a gente desenha um plano de ação. E, sem perceber, você acaba fazendo esse plano de ação, porque você começa a pensar, peraí, eu estou de novo me trancando em casa e falando não para os meus amigos porque eu não quero sair, porque eu estou com preguiça de sair. Mas será que não seria interessante se divertir um pouco, conversar com as pessoas, jogar a conversa fora, não é? Ou numa reunião de trabalho, vou de novo passar a reunião
quieto sem falar nada? Gente, o que eu já ouvi de cliente me contar a seguinte situação, sempre a mesma situação. Eu estou numa reunião e eu quero falar alguma coisa, dar uma ideia, ou dar a minha opinião, ou trazer uma informação, mas eu não consigo falar, fico quieta, né? A pessoa falando para mim, fico quieta. E daqui a pouco alguém na reunião fala aquilo que eu ia falar e as pessoas aplaudem. E eu fico pensando, poxa, eu tive essa ideia, eu tinha essa informação, eu podia ter contribuído. Mais uma vez, a pessoa deixou de ter o reconhecimento. Porque aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, é muito certo, não dá para contestar esse ditado. Não é falar por falar, não é aparecer por aparecer como quem gosta de pendurar uma melancia no pescoço, não é isso. Nada de radicalismos. Toda vez que vier na sua cabeça um pensamento radical, extremo, ajusta ele na régua. Onde é que ele vai caber aqui? Não é no 0 nem no 10. É no 5, no 4, é no 6? Onde é que eu coloco aqui esse ponto para que ele seja bom para mim? Porque senão eu também posso errar colocando ele no oposto radical, não é? É sempre interessante fazer esse ajuste. Por isso que eu gosto de chamar de ajuste. Não é uma grande mudança. Se comunicar com mais autoconfiança não é uma grande mudança. É um ajuste. Porque isso provavelmente vai te fazer bem. Quem é que gosta de se sentir inseguro? Hesitante? Quem que gosta? A autoconfiança é um reforço muito interessante para que a pessoa possa tomar decisões com mais facilidade, se posicionar de verdade diante dos outros. Se posicionar não é ser arrogante, não é ser agressivo, é apenas se posicionar. Tem também um ponto bom desse posicionamento, né? Posicionar-se bem não é chegada do murro da mesa e falando que eu quero que façam do jeito que eu quero. Não é isso, né? Isso é agressividade, isso é falta de gentileza, mas isso pode ser um grande aprendizado para quem quer deixar de ser introspectivo para ganhar algumas características mais extrovertidas. Então tem lá o material para você ver, o artigo no meu site, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e também outro vídeo sobre esse assunto que eu já gravei faz um tempo, e quero aproveitar para te convidar para participar de uma aula, outra aula, né? Porque toda quarta-feira tem aula aqui, mas essa aula vai ser mais especial. Eu vou fazer a segunda edição da Oficina de Comunicação Pessoal. Não sei quem lembra, quem já estava aqui quando eu fiz, dia 12 de maio, uma aula aberta para bastante gente, tinha bem mais gente do que costuma aparecer aqui nas lives, em que eu vou falar também sobre esse tema de introversão e extroversão, mas muito focado no medo de falar em público. Se você quiser aproveitar, o link para as inscrições gratuitas também está aqui embaixo na descrição do vídeo, e você já pode ir para lá, participar do grupo de WhatsApp para receber as informações, o material da aula. Dessa vez vai ser realmente uma oficina mão na massa. Eu vou te entregar um material que você vai poder baixar para acompanhar a aula e para poder ter como um guia. O que eu tenho dito é que eu vou te entregar o roteiro que eu usei para mim, para eu sair da condição de tímida e me voltar mais para fora, para ser mais extrovertida e me sentir bem com isso, para que você possa também se encaixar num padrão que você vai estabelecer para você e se sentir mais feliz, sentir um bem-estar maior, tá? Então, não deixa de se inscrever, o link está aí, para você estar comigo no dia 7 de julho, às 8 da noite, e a gente conversar mais profundamente sobre esse tema. Muito obrigada pela presença de vocês, foi de novo excelente para mim, é sempre ótimo estar com vocês. Hoje eu não tive interação, não é? Porque não foi ao vivo, mas na quarta que vem a gente está junto, com certeza, ao vivo aqui, no mesmo canal e no mesmo horário. Um beijão, uma ótima semana, e a gente se vê. Tchau, tchau.